Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Mas antes de fazermos a leitura, como sempre, como tem sido nosso hábito aqui, oremos ao Senhor. Amado Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez nos permitir abrir os olhos, Pai, e viver mais um presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor, Pai, esteja conosco nesse momento, nos direcionando, nos guiando e nos orientando na leitura, Pai. Que Teu Santo Espírito nos guie e abra, Pai, todo o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor esteja conosco nessa jornada, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Perdão. Hoje vamos continuar nossa leitura no livro de Jó ainda, capítulos 14, 15 e 16. Hoje uma leitura de apenas 3 capítulos, mas importante para a nossa trajetória. Já pegou sua Bíblia aí? Então comecemos a leitura. Livro de Jó, capítulo 14. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. Não cessarão os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses num prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move no seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa, mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Capítulo 15. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes?
Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos de cabelos brancos muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suas palavras que dirigimos a você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam? E para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha. Por que ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso? Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso, não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, o coração deles só prepara enganos. Capítulo 16. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores, que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim. Ou como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim com desprezo, me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivi em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa meus rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro.
Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Amém? É isso, pessoal. Finalizamos mais um trecho da nossa Bíblia Sagrada, lendo esses 3 capítulos do livro de Jó. Espero que vocês mantenham o ritmo, não desanimem, busquem inspiração no Espírito Santo e prossigam nessa nossa jornada. Desejo a vocês um ótimo dia, uma boa semana, que Deus os abençoe e esteja com cada um nos seus planos e no seu dia. Amém? Fiquem com Deus, até amanhã, até a próxima. Valeu!